Olá, que Deus te abençoe abundantemente. Estou aqui para te encorajar, para que você não desista da tua fé. A fé é uma dádiva, é algo que está dentro de ti. Não é controlado pelo pastor, não é controlado por um homem, é controlado pelo Espírito Santo. A fé é um fruto que é gerado por causa da tua relação com Deus. Não é o pastor que controla, é o próprio Deus que controla a fé. Então, estou aqui para ensinar sobre o jejum de Daniel. Estou aqui para ensinar sobre o jejum de Daniel. O Daniel, ele jejuou e chegou um tempo em que ele já não tinha mais forças para continuar. Chegou um tempo em que ele já não tinha esperança. Porque as orações, ele jejuou e não conseguia mais receber a resposta de cima. Sabia disso? Ele já não conseguia receber mais a resposta de cima. Ele fez a parte dele para com Deus, mas ele achava que de Deus ele não podia ter a parte de Deus. Ele fez a parte dele, mas ele não encontrou a parte de Deus. Ele zangou, ele estava em momento de seca, momento de tristeza, momento de agonia. Mas você não pode duvidar, porque Deus criou tudo. Deus criou a terra, criou seres humanos. Então você não tem razões para duvidar de Deus. Você não tem razões para duvidar de Deus, porque Deus criou seres humanos, criou todo mundo. E Deus criou o próprio Daniel. Há razões de ter revolta, sim. Há razões de você zangar. Quando você faz tua parte, você é fiel a Deus e você não recebe respostas de cima. Sim, isso está certo. Tá sim. O Jó também teve revolta. Mas você tem que perceber uma coisa. Deus fez tudo. Criou a terra. Criou a nós. Posso falar hoje contigo. Mas Deus criou tudo. Mas tinha uma batalha travada lá em cima, lá, contra Deus e o diabo. Tinha uma batalha travada lá em cima entre Deus e o diabo, que fazia com que a oração de Daniel levasse um tempo para ser respondido. E o que acontece hoje em dia também, você vê que numa relação, por exemplo, porque entenda que a glória de um homem, que é a mulher, é o mesmo mecanismo que aplica em a glória de Deus em um homem. Porque um homem é a glória de Deus e a mulher é a glória de um homem, e os dois são a glória de Deus. A batalha travou lá em cima, lá. Travou. E Daniel estava desencorajado. Mas Deus é justo. Tudo que Deus faz é justo. Para os que já casaram, sei que há momentos em que a esposa zanga, a esposa duvida, a esposa fica com dúvida, a esposa talvez se irrita, a esposa não confia no poder do marido, mas a esposa que confia na persistência do marido, ela é sábia, porque ela entende o que é casar. Quero enfatizar para ti o que é um casamento. Um casamento é uma articulação entre duas pessoas que se entendem. Não importa o que vocês estão passando, não importa a situação que vocês estão passando, mas o casamento é a articulação entre duas pessoas que se entendem. Entender a um ao outro é a maior coisa que existe. É o pilar de uma relação. O respeito que a mulher oferece ao marido é a maior coisa que existe. O Daniel estava desencorajado, não tinha mais forças de continuar, mas creu em Deus. Ele não tinha mais forças para continuar, mas quando ele enxergava a ele mesmo, ele via o que dava a ele a certeza de continuar é o fato de que
Deus criou tudo. Daniel era um homem de Deus. Era um profeta, era um homem de Deus. Ele tinha... Quando você vira uma criatura de Deus, você vira filho de Deus, você vê Deus em tudo. Você vê Deus em tudo. Você vê Deus na sua cabeça, nas tuas mãos, nas tuas pernas. Você vê Deus nas árvores, você vê Deus nos animais, em tudo. Você vê Deus. Por quê? Porque você é nascido de novo. E você vê Deus em tudo. Então Daniel era um profeta, era um homem de Deus. Jejuou, houve um tempo em que ele se sentiu desencorajado. Assim como uma esposa numa relação. A pessoa se sente desencorajada, a esposa se sente desencorajada, se sente como se as coisas não estão movendo, se sente como se o marido, não sei, demora, não sei, se sente como se o marido leva tempo, como se o marido não gasta tempo em casa, como se o marido... Mas o que faz uma mulher sábia, persistente numa relação, é o caráter do marido. Como é que o marido é, o que o marido é. É isso que faz uma mulher persistente numa relação. É o fato do caráter do marido. A mulher, então, confia no caráter do marido, então. É aquilo que eu estava compartilhando para uns na emissora lá. Eu falei assim, imagine, se um homem que ama a esposa, tá bom? Um homem que ama a esposa dele. Depois ele vai para a prisão por uns 10 anos. E sendo que ele amava tanto a esposa. E a esposa tem que ficar lá fora por uns 10 anos. Esperando para o marido sair da prisão. Mas eles se amavam muito. Qual é o tamanho do desejo do marido para que a esposa não traia ele lá fora? Qual é o tamanho do desejo do marido para que a esposa permaneça fiel lá fora? É enorme. Assim é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai voltar e Ele espera sinceridade, paciência, fé em nós. Morreu por nós, pelo amor que Ele tinha por nós. Hoje eu conheço o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Eu conheço o caráter dele, sei o que ele é. Então eu creio no caráter do Senhor Jesus Cristo, porque ele é justo, fiel, manso. Ele é justo. Então eu creio no caráter dele. O que vai fazer a esposa lá fora, com paciência, esperar para o marido sair da prisão e não trair ele, não fazer transgressões lá fora, para a mulher não trair o marido lá fora, para ela permanecer fiel, para ela se guardar, para ela manter aquele amor, para ela fazer tudo que é de bom lá fora. Até no dia que o marido vai sair da prisão, ela tem que saber manter esse caráter aí. E quando o marido sair da prisão e ver que a mulher se manteve firme e fiel e limpa e pura, então o marido vai ficar muito orgulhoso dela. Porque ela fez o quê? Ela sacrificou. E isso vai definir o valor dela. É que nem uma mulher que é paciente para o marido quando o marido não tem dinheiro nessa época. A mulher, ela fica firme quando o marido está passando por lutas. Essa mulher fica mais valiosa ainda. Fica valiosa. Isso faz ela ter valor. Ser diferente do que de outras mulheres lá. Por quê? Porque ela é fiel, ela tem valores, ela é sábia, ela é mansa. E é isso que Deus espera de ti. Daniel já não tinha mais paciência. Ele já estava no ponto. Tudo estava seco, tudo estava desorganizado. Daniel já não sabia mais. Jejuou 21 dias. Ali já não tinha... Ele já estava completamente sem forças para continuar. Mas Deus respondeu a Daniel. Por quê? Porque Deus é fiel, é o Criador. Criou tudo. Criou o próprio Daniel. Então, Deus, ele não falha. Daniel estava desencorajado.
Mas Deus respondeu Daniel. Por quê? Porque Deus é justo. Então, o mesmo vai acontecer contigo. Quando você se casa com Deus, você permanece fiel. Não importa a situação que você está passando, você permanece fiel. E a fé te justifica. Porque entenda, Deus é justo. O que você acha que vai justificar um ser humano se não ser a fé? O que justifica um ser humano é a fé. É a fé. E a fé não vai sozinho. A fé vai com santidade, obediência, temor, respeito e outras coisas. Para quê? Para que um ser humano tenha caráter. Mas a fé é uma das coisas mais principais que alia um ser humano com Deus. Você quer que aconteça um milagre sólido na sua vida? Tenha fé. A fé vai trazer o que você quer para aqui. Como o Bispo Macedo costuma falar, você planta aqui e espera para colher depois de um tempo. A fé, você crê em Deus hoje aqui, depois espera para que Deus possa responder. Temos diferentes tipos de fé. Temos diferentes tipos de fé. A fé que você tem, que todo mundo acha que você está maluco, mas você tem essa fé dentro de ti. E você também sabe que se você não crer nessa fé, a tua vida não vai fazer sentido. Porque entenda, você só é um homem prudente quando você é fiel naquilo que você crê. Como uma frase que eu vi ali no filme de Hacksaw Ridge. Essa parte diz assim, diz o que eu vou ser se eu não permanecer fiel naquilo que eu creio? O que eu vou ser se eu não permanecer fiel naquilo que eu creio? Isso é muito forte, porque era um filme que se chama Hacksaw Ridge, de um rapaz que foi à guerra com a Bíblia. Não sei se já assistiu um dia. Um rapaz que foi à guerra com a Bíblia. Deram armas para ele, depois ele disse que ele não usa armas, só está lá na guerra para ajudar o aflito, pessoas que estão aleijados. Você já assistiu esse filme? Esse filme aí mesmo. Eu amo aquelas partes ali. Amo a parte quando ele diz: o que serei se eu não permanecer fiel naquilo que eu creio? Porque tu pode te pegarem com uma falsidade, te lançarem para a prisão. Porque nem todo mundo que está na prisão fez algum mal. Não. Nem todo mundo que está na prisão fez algum mal. Outros são inocentes. Então, quando te pegam e te lançam na prisão, sendo que você é inocente, a tua inocência vai te justificar. Por quê? Porque és inocente. Você permaneceu fiel naquilo que você crê. Você não fez mal algum. Você é fiel naquilo que você crê. Por isso, a tua inocência de que você não fez nenhum crime vai te justificar. Por quê? Porque você é inocente. Você não fez mal algum. Você me entende? É assim como a fé funciona. Quando você é fiel a Deus, pode levar um tempo. Você pode passar por muitas dificuldades, a seca, guerras que às vezes você vê a tua vida como se tudo está distorçado, tudo, não sei, como se fosse uma tempestade que veio varrer tudo, como a situação do Jó. Mas quando você é fiel naquilo que você crê, aquilo que você crê vai te justificar. Leia, meu amigo, leia a passagem. Leia a sua Bíblia ali, no livro de Jó. Leia com atenção aquela parte. Há uma parte em que vê uns indivíduos para tentar ver se Jó está errado ou não. Os indivíduos falaram para o Jó: Jó, você pecou. Jó, você fez isso. Jó, você fez isso. Mas a integridade, a sinceridade do Jó, que Jó carregava dentro dele, justificou ele depois. E Jó, a Bíblia diz que o Jó virou o professor daqueles que vieram para lhe julgar. Eram muitos que vieram para
para provar que ele está errado. Inclusive a esposa veio para provar que ele está errado. Mesmo a esposa, ele estava só. Ele só tinha a fé dele. Mas o que ele tinha dentro dele provou a inocência dele depois. Como eu falei, você planta hoje e vai colher depois. Não agora. Você não crê agora e querer ver resultados agora. Não. Mas você planta hoje e esperar. Pode levar 3 meses. Porque Deus é grande. Mas vai acontecer, porque você creu. Então, tenha fé, creia. E Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe e mantenha a sua fé firme em Deus. Que Deus te abençoe.